Você já se sentiu tão cansado que nem queria mais lutar? Não era preguiça. Não era falta de fé. Não era drama. Era um cansaço tão profundo que parecia ter chegado dentro da alma. Aquele tipo de cansaço que não passa com uma noite de sono. Aquele tipo de solidão que não melhora só porque tem gente por perto. Aquele tipo de dor que você tenta explicar, mas ninguém entende direito. E talvez, em algum momento, você já tenha dito em silêncio: chega, eu não aguento mais. Se você já se sentiu assim, precisa conhecer a história de Elias. Porque Elias não era um homem fraco. Ele não era alguém distante de Deus. Ele era profeta. Ele viu milagres. Ele enfrentou reis. Ele desafiou falsos profetas. Ele viu fogo cair do céu. E mesmo assim, um dia ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Essa é uma das passagens mais humanas da Bíblia, porque ela mostra que até quem tem fé pode se cansar. Até quem ora pode se sentir sozinho. Até quem já venceu grandes batalhas pode desabar depois da vitória. E talvez seja exatamente isso que Deus quer te mostrar hoje. O seu cansaço não assusta Deus. A sua exaustão não afasta Deus. E a sua solidão não significa que ele te abandonou. Para entender Elias, debaixo daquela árvore, você precisa entender o que aconteceu antes. Elias viveu em um tempo difícil para Israel. O povo havia se afastado de Deus. O rei Acabe governava Israel e sua esposa, Jezabel, influenciava o reino com a adoração a Baal. Baal era tratado como deus da chuva, da fertilidade, da força, da prosperidade. E pouco a pouco, o coração do povo foi se dividindo. Eles queriam o Deus de Israel, mas também queriam Baal. Queriam a aliança com o Senhor, mas também queriam os atalhos dos ídolos. Queriam bênção, mas não queriam compromisso. Então Elias aparece como uma voz no meio da confusão. Ele não chega com um discurso bonito. Ele não tenta agradar todo mundo. Ele não faz uma mensagem leve para não incomodar. Ele pergunta ao povo: até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Em outras palavras, até quando vocês vão viver divididos? Até quando vão dizer que creem em Deus, mas entregar o coração a outras coisas? Até quando vão tentar servir dois senhores? E então, acontece um dos episódios mais marcantes da Bíblia: o confronto no Monte Carmelo. De um lado, Elias, sozinho. Do outro, 450 profetas de Baal. Humanamente, a cena era absurda. Um homem contra centenas. Uma voz contra uma multidão. Um profeta contra um sistema inteiro. Mas Elias sabia que não dependia da quantidade de pessoas ao lado dele. Ele dependia do Deus que estava com ele. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, dançaram, se feriram, tentaram provocar uma resposta. Mas nada aconteceu. Nenhuma voz. Nenhum sinal. Nenhum fogo. Então Elias se aproxima. Ele restaura o altar do Senhor. Coloca a lenha. Prepara o sacrifício. E manda derramar água sobre tudo. Não uma vez. Não duas. 3 vezes. Era como se Elias estivesse dizendo: quando Deus decide agir, nem o impossível molhado continua impossível. Então Elias ora. E a Bíblia diz que o fogo do Senhor caiu. Consumiu o sacrifício. Consumiu a lenha. Consumiu as pedras. Consumiu até a água. E o povo caiu com o rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Foi uma vitória gigantesca. A maior vitória espiritual da vida de Elias. O povo que estava dividido reconhece novamente quem é o verdadeiro Deus. E se a história terminasse ali, seria lindo, seria épico, seria perfeito. Mas a Bíblia não romantiza a vida dos servos de Deus, porque logo depois da maior vitória de Elias, veio o maior esgotamento dele. Quando Jezabel soube o que havia acontecido, ela não se arrependeu. Ela não reconheceu Deus. Ela não temeu o fogo que caiu do céu. Pelo contrário, ela mandou uma mensagem para Elias:
E a mensagem era basicamente uma sentença de morte. Amanhã, a esta hora, farei com você o que você fez com eles. E aqui acontece algo que confunde muita gente. Elias, o homem que enfrentou 450 profetas, foge de uma mulher. Elias, o homem que chamou fogo do céu, sente medo de uma ameaça. Elias, o homem que parecia inabalável no Monte Carmelo, agora corre para salvar a própria vida. Mas isso revela algo muito profundo. Às vezes, não é o tamanho da ameaça que nos derruba. É o estado em que ela nos encontra. Elias já estava emocionalmente esgotado. Ele havia enfrentado pressão espiritual. Havia vivido tensão extrema. Havia carregado sozinho uma missão pesada. Havia enfrentado reis, profetas falsos, o povo dividido, a solidão do chamado. E depois de tudo isso, em vez de descanso, veio outra batalha. Você já se sentiu assim? Você vence uma fase difícil. E logo aparece outra. Você pensa, agora vai melhorar. E vem uma nova pressão. Você termina uma luta e descobre que ainda tem outra esperando. E chega um momento em que você não cai, porque é fraco. Você cai, porque está cansado. Cansado de resistir. Cansado de provar que é forte. Cansado de ser a pessoa que todo mundo acha que aguenta tudo. Cansado de orar e ainda ter medo. Cansado de servir e ainda se sentir sozinho. Elias foge. Ele vai para o deserto. E o deserto, na Bíblia, muitas vezes é mais do que um lugar físico. É um lugar de confronto interior. No deserto, não tem plateia, não tem aplauso, não tem monte cheio de gente gritando que o Senhor é Deus. No deserto, Elias está sozinho com a própria dor. A Bíblia diz que Elias caminhou pelo deserto e depois de um dia, sentou-se debaixo de uma árvore. Algumas traduções falam de um zimbro, um arbusto do deserto. Em muitas reflexões, essa cena é lembrada como Elias sob uma pequena árvore, solitário, vencido pelo cansaço. Aqui, vamos imaginar essa árvore como uma amendoeira no meio do nada. Não era um palácio, não era um altar, não era um monte de vitória. Era só uma árvore pequena, um pedaço de sombra no deserto. E ali, Elias desaba. Ele não faz uma oração bonita. Não fala como profeta diante do povo. Não usa palavras fortes. Ele simplesmente diz: basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Basta. Essa palavra carrega um mundo inteiro. Basta de lutar. Basta de correr. Basta de ser forte. Basta de carregar tudo sozinho. Basta de tentar e parecer que nada muda. Elias não estava apenas cansado fisicamente. Ele estava cansado espiritualmente. Cansado emocionalmente. Cansado de existir naquele peso. E aqui precisamos olhar para Elias com respeito, não com julgamento. Porque muita gente olha para pessoas cansadas e diz: mas você tem fé. Mas Deus já fez tanta coisa por você. Mas você já viu milagres. Mas você deveria confiar mais. Só que a dor não desaparece automaticamente porque você conhece a verdade. Elias sabia quem Deus era. Ele tinha visto o fogo cair. Ele tinha sido usado por Deus. Mas naquele momento, a alma dele estava sem força. E sabe o que é mais bonito nessa passagem? Deus não aparece brigando com Elias. Deus não diz: como você ousa sentir medo depois de tudo que eu fiz? Deus não humilha Elias. Deus não cobra performance espiritual. Deus não manda ele levantar imediatamente para pregar de novo. Deus deixa Elias dormir. Isso é poderoso, porque, às vezes, a primeira resposta de Deus para uma alma cansada não é uma explicação, é descanso. Parte 4. Deus cuida do corpo. Antes de tratar a alma, Elias dorme debaixo da árvore, e então um anjo toca nele e diz: levanta-te e come. Quando Elias olha, há pão assado sobre pedras em brasa e uma jarra de água. Pão e água. Simples, básico, necessário. Deus não deu uma palestra teológica para Elias naquele momento.
Deus deu comida, porque Deus sabe que somos corpo, alma e espírito. Às vezes, o que chamamos de fracasso espiritual também tem cansaço físico no meio. Às vezes, a pessoa acha que perdeu a fé, mas está há meses dormindo mal. Acha que Deus se afastou, mas vive em sobrecarga constante. Acha que não serve para nada, mas está tentando carregar o mundo inteiro nas costas. E Deus, com ternura, começa pelo básico. Come, bebe água, dorme, respira. Olha que profundo! O mesmo Deus que mandou o fogo do céu no Monte Carmelo, agora manda pão no deserto. Porque Deus não está presente apenas nos milagres grandiosos. Ele também está nos cuidados pequenos. Ele está no fogo que cai do céu. Mas também está no pão que aparece quando você não tem força para levantar. Ele está na vitória pública. Mas também está no cuidado secreto. Ele está no monte, mas também está debaixo da árvore. Elias come, bebe e dorme novamente. Depois, o anjo toca nele pela segunda vez e diz: levanta-te e come, porque o caminho será longo. Essa frase é muito forte. Deus não diz: levanta, porque acabou. Ele diz: levanta, porque o caminho será longo. Ou seja, Deus não nega que a caminhada é difícil. Ele não finge que Elias não vai precisar de força. Ele não oferece uma ilusão. Ele oferece sustento. Deus sabe que o caminho é longo, mas ele também sabe como alimentar quem precisa continuar. Depois de comer, Elias caminha por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Horebe não era apenas um lugar qualquer. Era um lugar de encontro, um lugar de revelação, um lugar ligado à presença de Deus. Mas repare, antes de Elias ouvir a voz de Deus de forma clara, ele precisou ser fortalecido. Isso ensina algo importante. Às vezes, queremos respostas imediatas, quando Deus primeiro quer nos restaurar. Queremos direção, mas Deus começa com descanso. Queremos explicação, mas Deus começa com alimento. Queremos propósito, mas Deus começa curando a exaustão. Porque uma alma esgotada interpreta tudo pela dor. Quando estamos cansados demais, até promessa parece peso. Até chamado parece punição. Até futuro parece ameaça. Por isso, Deus não trata Elias com pressa. Deus conduz Elias, passo por passo, dia após dia, até que ele chega a uma caverna. E ali, Deus faz uma pergunta: o que você faz aqui, Elias? Essa pergunta não era porque Deus não sabia. Deus sabia onde Elias estava. Sabia por que Elias estava ali. Sabia o que ele sentia. Mas Deus queria que Elias falasse. Porque existe cura quando colocamos para fora aquilo que está nos sufocando por dentro. Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Só eu fiquei, e agora também procuram matar-me. Perceba a frase: só eu fiquei. Essa é a voz da solidão. Elias não estava apenas com medo de morrer. Ele se sentia sozinho na missão, sozinho na fé, sozinho na luta, sozinho no peso de permanecer fiel. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas da vida espiritual. Sentir que ninguém entende o que você carrega. Você continua fazendo o certo, mas parece sozinho. Continua orando, mas parece sem resposta. Continua tentando, mas ninguém vê. Continua de pé, mas por dentro está desmoronando. Elias disse: só eu fiquei. Mas Deus ainda não havia terminado a história. Então Deus manda Elias sair da caverna. E acontece uma sequência impressionante. Veio um vento forte, tão poderoso que quebrava os montes e despedaçava as rochas. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo. Mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som suave, um sussurro, uma voz mansa, uma presença delicada. E ali Elias percebe Deus.
Isso é muito profundo porque pouco antes, Deus havia respondido com fogo no Monte Carmelo. Mas agora, Deus não vem no fogo, porque nem sempre Deus fala do mesmo jeito. Às vezes, Deus se revela de forma grandiosa. Às vezes, ele se revela no silêncio. Às vezes, ele responde com poder visível. Às vezes, ele responde com uma voz tão suave que só uma alma quieta consegue perceber. E talvez Elias precisasse aprender isso. Deus não está apenas nos momentos espetaculares. Deus também está no silêncio depois do caos, quando tudo treme, quando o vento derruba, quando o fogo passa, quando a vida parece barulhenta demais. Ainda assim, existe uma voz suave dizendo: "Eu estou aqui." E essa talvez seja a parte mais difícil para quem está cansado espiritualmente. Porque o cansaço faz a gente procurar Deus apenas nos sinais grandes. A gente quer uma resposta imediata, uma porta se abrindo de forma absurda, um milagre visível, um fogo descendo do céu outra vez. Mas, às vezes, Deus vem como sussurro, não para impressionar, mas para aproximar. Depois disso, Deus corrige uma percepção de Elias. Elias achava que estava sozinho, mas Deus revela que ainda havia 7.000 em Israel, que não tinham se dobrado diante de Baal. 7.000. Elias dizia: "Só eu fiquei." Mas Deus dizia: "Você não está vendo tudo." Essa é uma verdade muito importante. A solidão faz a gente acreditar em versões incompletas da realidade. Quando estamos cansados, nossa mente começa a contar histórias duras. Ninguém se importa. Ninguém entende. Só eu luto. Só eu tento. Deus esqueceu de mim. Não tem mais jeito. Mas a dor nem sempre diz a verdade. Elias se sentia sozinho, mas não estava sozinho. Ele se sentia abandonado, mas Deus estava cuidando dele. Ele achava que sua missão tinha acabado, mas Deus ainda tinha próximos passos. E aqui existe uma mensagem muito forte. Deus não descartou Elias por causa do cansaço. Deus não disse: "Você falhou, então vou escolher outro." Não. Deus restaurou Elias, alimentou Elias, ouviu Elias, falou com Elias e depois deu direção a Elias, porque o cansaço de Elias não cancelou o chamado dele. E o seu cansaço também não cancela o propósito de Deus sobre a sua vida. Você pode estar cansado, mas não está terminado. Você pode estar confuso, mas não está perdido para Deus. Você pode estar debaixo da árvore hoje, mas Deus ainda sabe como te levantar. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto. Talvez ninguém veja. Por fora você responde mensagens, trabalha, sorri, resolve problemas, ajuda pessoas, finge que está tudo sob controle. Mas por dentro, você está debaixo da sua amendoeira, cansado, seco, sem força, sem vontade de explicar, sem energia para continuar. Talvez você esteja dizendo: "Senhor, basta." E essa palavra sai com culpa, porque você pensa que sentir isso é falta de fé. Mas Elias nos mostra que existe uma diferença entre perder a fé e estar exausto. Elias não foi para debaixo da árvore porque deixou de crer em Deus. Ele foi porque estava no limite. E Deus encontrou Elias no limite. Não com condenação, mas com cuidado. Então talvez hoje Deus esteja te dizendo: descanse um pouco, coma, beba água, respire. Eu ainda estou aqui. O caminho é longo, mas você não vai atravessar sem sustento. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é parar de fingir que está tudo bem. É dizer para Deus: eu estou cansado, eu estou com medo, eu me sinto sozinho, eu não sei como continuar. Porque Deus não se assusta com orações sinceras. Ele não precisa de frases bonitas. Ele não precisa de performance. Ele não precisa que você pareça forte diante dele. Deus sabe lidar com a verdade da sua alma. E se hoje você está debaixo da árvore, lembre-se: Deus não passou longe de Elias. Deus não ignorou Elias. Deus não abandonou Elias.
Deus enviou cuidado. Talvez o milagre que você espera venha como fogo, mas talvez venha como pão. Talvez venha como uma pessoa. Talvez venha como descanso. Talvez venha como uma palavra simples. Talvez venha como força para só mais um dia. E só mais um dia, nas mãos de Deus, já é recomeço. A história de Elias, sob a amendoeira, nos ensina que o cansaço espiritual não é o fim da fé. Às vezes, é o lugar onde Deus nos encontra com mais ternura. No Monte Carmelo, Elias conheceu o Deus que responde com fogo. No deserto, Elias conheceu o Deus que cuida em silêncio. No monte, Deus mostrou poder. Na árvore, Deus mostrou cuidado. Na caverna, Deus mostrou presença. No sussurro, Deus mostrou intimidade. E talvez seja isso que você precise lembrar hoje. Deus não está apenas nos dias em que você vence. Ele também está nos dias em que você desaba. Deus não está apenas quando você tem coragem. Ele também está quando você sente medo. Deus não está apenas quando você ora com força. Ele também está quando sua oração é só um basta. Porque para Deus, o seu basta também pode ser uma oração. Pode ser o começo de uma restauração. Pode ser o momento em que você para de carregar sozinho o que nunca deveria ter carregado sozinho. Elias pensou que estava no fim, mas Deus sabia que era uma pausa. E talvez o que você chama de fim, Deus esteja chamando de descanso. Se essa mensagem falou com você, talvez não seja por acaso. Talvez você esteja cansado. Talvez você conheça alguém que está debaixo da própria amendoeira. Talvez você precise lembrar que Deus ainda cuida dos que já não têm força. Então escreva nos comentários: Deus ainda me sustenta. E antes de sair, se inscreva no canal para receber mais mensagens bíblicas de reflexão, força e esperança. Porque aqui, a gente não fala de uma fé de aparência. A gente fala da fé que permanece até quando a alma está cansada. Que Deus te fortaleça. Que Deus te sustente. E que debaixo da sua amendoeira, você descubra que ainda existe pão, água, descanso. E uma voz suave dizendo: Eu estou com você.